Vimos no início desta edição a discussão a partir da fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, de garantir o auxílio emergencial nessa possível segunda onda da Covid aqui no Brasil. Mas é importante ouvir a ciência para saber em que momento da pandemia estamos e as possibilidades de termos realmente essa segunda onda por aqui. Por isso, nós conversamos ao vivo com a doutora Rosana Richtmann. Ela é infectologista do Instituto Emílio Ribas, aqui de São Paulo. Doutora Rosana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na CNN Brasil. Antes de falar da segunda onda, doutora Rosana, a gente já superou a primeira onda da Covid? Márcio, boa tarde. É um prazer estar aqui com você, né? A tua pergunta é ótima. A gente não superou a primeira onda ainda. Sim, nós estamos vendo uma queda expressiva, mas uma queda bastante lenta e progressiva. Porém, nós ainda não acabamos a primeira onda, como a gente, por exemplo, a gente vê as curvas da Europa, que teve aquela primeira onda muito característica e uma queda também muito rápida, o que propiciou eles ficarem uma temporada com um número baixo de casos e depois agora vivenciando essa segunda onda com grande força, como a gente está vendo na Europa. Agora, a gente sabia que na Europa, nos Estados Unidos, poderia ocorrer uma segunda onda, mas a gente esperava que fosse tão forte, tão intensa como estamos vendo agora, a ponto de nos Estados Unidos você voltar a ter os caminhões frigoríficos na porta dos hospitais para recolher os corpos das vítimas da Covid-19. Na Europa, mais cidades, cada vez mais cidades, decretando lockdown, fechamento em alguns horários. A gente esperava que essa segunda onda, por lá, no hemisfério norte, fosse tão intensa assim, doutora? Olha, Márcio, eu sinceramente não esperava. Eu esperava uma segunda onda, mas não com essa intensidade em termos de gravidade. Em termos de número de casos, é se esperado que sim, que eles tivessem um número alto de casos, porque estamos diagnosticando muito mais. Essa segunda onda está mais no jovem, então nós temos uma idade mais jovem e nós sabemos que os jovens são os bons spreaders, os bons espalhadores aí do vírus, porque realmente são eles que se deslocam, são eles que saem para trabalhar, são eles que se sentem menos vulneráveis à doença, então eventualmente podem inclusive tomar menos cuidado, frequentar mais bares, mais restaurantes. Então o número de casos nessa segunda onda, eu te diria que não me surpreende ser um número tão alto pelo fato da gente estar fazendo mais diagnóstico e ter essa característica. Porém, o que está surpreendendo a gente, de novo, é o número de casos graves, o número de hospitalizações e agora, infelizmente, o número de mortes. E a gente vê, Márcio, que nesses meses todos, os médicos, os hospitais, os profissionais da saúde aprenderam melhor a lidar com essa doença. Claro, nós não temos ainda um tratamento específico, mas o manejo do paciente que precisa de uma terapia intensiva, precisa de um hospital, melhorou bastante nesses meses. Só que o paciente precisa ter um leito para ele poder ser tratado. Então, a hora que você tem uma segunda onda com um número absurdo de casos, eu estou falando em especial nos Estados Unidos, Márcio, quanto maior é o número de casos e mais você demora para tomar as medidas restritivas, mais difícil é você sair correndo e diminuir esse número de casos. Então, a gente sabe que quando você tem, sei lá, 120 mil novos casos por dia, significa que amanhã o número vai ser maior ainda, porque é a história do R0. Então, essas 120 mil novos casos estão transmitindo para outras pessoas. Então, esse número só tende a aumentar se você não tomar medidas restritivas. A Europa está fazendo melhor a lição de casa no sentido de lockdown, que é o que tem que ser feito no momento que você tem essa escalada enorme do número de casos. Desculpe, eu quase cortei a senhora. Quando a senhora fala 120 mil casos por dia, é exatamente a situação nos Estados Unidos. Trazendo aqui para o Brasil, claro, a situação não é tão grave assim, nós temos um número menor. Bom, também testamos menos, a gente não sabe como é que está realmente surgindo ou ocorrendo a doença neste momento, nunca soubemos, porque o número de testes sempre foi muito baixo, a nossa testagem sempre foi muito baixa, mas para o ano que vem, doutora, se não tiver vacina, o que a gente tem que fazer de diferente ou o que a gente tem que continuar fazendo, se estivermos fazendo certo, para a gente não ter a segunda onda ou para ela não ser tão intensa assim? Ou a gente tem que torcer pela vacina 100%, 110% das nossas forças?
A primeira pergunta é possível o Brasil ter segunda onda? Sim, nós ainda temos um vírus circulando, nós ainda temos uma população não imune, a população nossa imune é uma porcentagem relativamente pequena, então tem muita gente ainda para ser contaminado. Nós estamos tendo um número absurdo de casos fora do país e quem chega no nosso país vindo de fora não tem quarentena, não é testado, então além da gente ter a circulação ainda aqui dentro, a gente também tem o risco de estar trazendo de fora de novo o vírus. Nós estamos chegando agora no final do ano, que tradicionalmente é uma época que as pessoas se reúnem mais, que as pessoas estão mais próximas e, principalmente, Márcio, nós estamos com uma população cansada do vírus, né? A gente fala, nós nos cansamos do vírus, só que o vírus não cansa da gente, esse é o problema. Então, a gente tem que, de novo, ter a consciência, ter a certeza de que manter aquelas regras básicas, né, que a gente vive falando, mas é isso mesmo, eu tenho falado que são os 3 M's, né? É manter distância, máscara e mãos limpas. Essa regra é básica, nós vamos ter que conviver com isso muito tempo, mesmo que a gente tenha uma super vacina, porque não basta ter uma super vacina, você precisa ter uma vacinação de toda a sua população, ou grande parte da população. E isso não é para agora, a gente sabe disso. Mesmo com as boas notícias que nós tivemos durante essa semana, os primeiros dados de eficácia chamando a atenção, 90% para a vacina da Pfizer, 92% que foi relatado pela Sputnik. Em breve a gente terá os resultados também da eficácia da vacina de Oxford, da vacina da Sinovac. Então, os números são animadores, mas não adianta eu ter números e não ter uma vacinação. E isso não é da noite para o dia. Num país como o nosso, nós vamos ter toda a estruturação para fazer essa vacinação. Doutora Rosana Richtmann, infectologista, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na CNN Brasil e pela primeira vez aqui no nosso Prime Time. Boa noite para a senhora.